O único problema da ética católica no campo da família é a proibição do casamento de clérigos. Esse é um problema sério, seríssimo, porque isso contraria expressamente a palavra de Deus. Os católicos, nesse aspecto, proíbem o que a Bíblia permite. E é errado fazer isso. Isso é pecado fazer isso. É pecado permitir o que a Bíblia proíbe, e é pecado proibir o que a Bíblia permite. É a mesma coisa, é o mesmo nível de desvio, é o mesmo nível de erro. E os católicos fazem isso, é um erro gravíssimo. Vejam o que diz 1 Timóteo 3. E vejam porque há limites, inclusive nesse campo de ética matrimonial, de ética da família, há limites também entre nós e os romanistas. 1 Timóteo 3 fala sobre os bispos, ou pastores, ou presbíteros, os termos são intercambiáveis. 1 Timóteo 3, versículo 2, falando sobre o episcopado, sobre o bispo, fala assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. E aí vem um segundo requisito aqui: esposo de uma só mulher. Ou seja, o texto diz expressamente, claramente, com meridiana clareza, que os bispos podem sim se casar. Eles não podem ser bígamos, mas eles podem sim se casar. E aliás, nós olhando para esse texto, é até recomendável que ele seja, para que ele possa dar exemplo como esposo, e exemplo como pai de família que governa bem a sua própria casa, como vai ser dito na sequência aqui. Então é errado, é pecado, é insurgir-se contra a palavra de Deus dizer que o clérigo, o padre ou qualquer outra pessoa aí que exerça a função ministerial de liderança numa igreja ou numa suposta igreja, não possa se casar. Isso não é questão de costume, isso é insurgir-se contra a palavra de Deus. Vejam o capítulo 4. Vejam como a proibição do casamento é avaliada pelo apóstolo Paulo. Capítulo 4, versículo 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Aqui o texto fala sobre o abandono da fé. Apostasia, apostatar significa sair. Esse é o sentido de apostasia, é uma saída. Apostatar é sair. Eles sairão da fé. Eles virarão as costas para a fé e abandonarão a fé. E vão fazer isso porque vão seguir doutrinas originadas nas mentes demoníacas, em demônios. E o texto prossegue e mostra quais são essas doutrinas dos apóstatas da fé, dos que seguem doutrinas de demônios. Fala assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, são mentirosos, são pessoas com a mente insensível à verdade. E o versículo 3, que proíbem o casamento. É uma outra evidência de apostasia, é uma outra evidência de seguir doutrinas de demônios, e exigem abstinência de alimentos. É uma outra doutrina demoníaca. Se você conhece alguma igreja que proíbe casamento, você conhece alguma igreja que proíbe alimentos, você está diante de uma igreja que segue doutrinas demoníacas. São igrejas apóstatas. Então isso é muito sério. Então, nesse aspecto, a ética de família, a ética matrimonial católica falha seriamente, porque o apóstolo, ao mencionar os gravíssimos erros dos apóstatas, os gravíssimos erros daqueles que seguem doutrinas satânicas, elenca esses problemas: proibição de casamento.